Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. A estrada nunca perdoa, mas naquela noite, a estrada parecia me engolir. Eu estava cansado, mais do que o normal. Cada quilômetro parecia um peso. A chuva parecia interminável. A escuridão lá fora, a sensação de estar sozinho, um vazio que não saía da minha cabeça. Então, no meio de tudo isso, eu o vi. Um homem na beira da estrada. Eu parei, e foi aí que tudo começou. Ele estava ali, no meio de nada. Um homem encapuzado, pedindo ajuda. Era uma noite horrível. A estrada estava deserta e, por um momento, me senti culpado por não poder ajudá-lo. Não pensei duas vezes. Eu parei. O homem entrou no caminhão, sem dizer uma palavra. Só o barulho da chuva e o som do motor preenchiam o silêncio. O rosto dele estava coberto e o capô da capa preta estava levantado, como se o estivesse protegendo de algo ou alguém. Algo não estava certo, mas eu não sabia o que era. Até aquele momento, ele parecia só mais um viajante perdido. Mas eu estava prestes a descobrir que ele não era. Ele se ajeitou no banco e, depois de um silêncio tenso, começou a falar. Perguntou se eu sabia o que acontecia naquela estrada. Acidentes, ele disse. Muitos acidentes. Eu achei que ele só estivesse tentando me distrair da solidão, até que ele começou a falar sobre coisas que só eu sabia, como o acidente de um ano atrás, o que quase me matou, e como ele sabia da minha esposa, o que me fez engolir seco. Como ele sabia disso? Olhei para ele tentando entender, mas ele não parava de falar. Cada palavra dele me deixava mais desconfortável, como se ele estivesse lendo minha alma. À medida que a conversa avançava, as histórias dele ficavam mais esquisitas. Ele falava de acidentes, não apenas os que eu conhecia, mas de outros, que aconteceram na mesma estrada. Detalhes sobre os motoristas, as vítimas, como se estivesse testemunhando tudo, como se soubesse os mínimos detalhes. Mas o mais assustador foi quando ele descreveu aquele acidente que quase me tirou a vida. Ele não apenas sabia o que aconteceu, ele sabia como eu me senti naquele momento. Ele sabia o que estava passando pela minha cabeça. Ele me disse que a minha estrada, estava coberta de almas perdidas e que ele também fazia parte disso. Eu tentei me concentrar na estrada, tentar esquecer tudo o que ele estava dizendo, mas as coisas começaram a mudar. O ar dentro do caminhão estava diferente, mais pesado. Eu olhei para ele novamente e por um instante algo parecia errado. O modo como ele se movia, o jeito que ele olhava. Era como se ele não estivesse ali, como se fosse uma sombra, algo que não pertencia a este mundo. Tentei dar mais gás no motor, mas a cada curva a estrada parecia se repetir. Não importava onde eu olhasse, o cenário estava igual. Como se eu estivesse preso em um ciclo, em um loop que não conseguia escapar. E o pior, ele sabia disso. Ele sabia que estava me controlando, que estava manipulando tudo ao meu redor. A estrada, o tempo, a realidade. Foi então que ele parou de falar sobre o que aconteceu e começou a falar sobre o que iria acontecer. Você não é o primeiro, ele disse com um sorriso frio no rosto, e não será o último. Foi nesse momento que tudo fez sentido. Ele não era um homem perdido. Ele não estava apenas procurando por ajuda. Ele estava morto. Ele me contou que anos atrás ele teve o mesmo destino de muitos outros motoristas. Morreu ali, na mesma estrada, depois de pegar uma carona como eu, mas sua alma, sua essência, ficou presa. E agora, ele estava me condenando a fazer parte do mesmo ciclo. Eu me senti gelado. Percebi, tarde demais, que a estrada, essa maldita estrada, nos mantém aqui, para sempre.
Desesperado, eu tentei acelerar, tentar sair daquele pesadelo, mas não adiantava. Cada vez que eu virava a curva, tudo estava igual. A estrada, as árvores, as luzes do caminhão. Era a mesma coisa, repetida, como se eu estivesse preso em um loop sem fim. Eu olhei para ele, esperando ver o mesmo homem, mas não. Ele sorria, sabendo o que estava acontecendo. Tentava me fazer acreditar que ainda havia uma chance de escapar, mas não havia. Eu estava condenado. Eu vi o acidente, aquele mesmo acidente, se repetir à minha frente. Eu quase consegui desviar, mas tudo estava acontecendo outra vez. Tudo. O medo tomou conta de mim. Meu corpo gelou. Cada vez que eu tentava fugir, me via mais preso. Cada curva, cada reta era um pedaço do mesmo ciclo. E, antes que eu percebesse, o controle do caminhão escapa das minhas mãos. Eu tentei, eu lutei, mas não houve jeito. O caminhão derrapou e o impacto foi brutal. O som da colisão ainda ecoa na minha mente. Mas a dor desapareceu rapidamente. A última coisa que senti foi uma sensação de queda, de desespero. Eu abri os olhos e pela primeira vez vi o reflexo de um homem no retrovisor. Era eu, mas não era mais eu. O homem que eu vi era vazio, como o rosto daquele que eu tinha pego. Eu estava lá, sentado ao lado de outro motorista, condenado a repetir o mesmo ciclo. Agora sou eu quem deve fazer as perguntas. Eu sou o próximo passageiro. Eu sou parte desse jogo eterno. E o pior, a estrada nunca perdoa. Era uma madrugada fria quando o caminhoneiro se viu forçado a fazer um desvio. O rádio estava mudo, o GPS congelado e a estrada diante dele parecia diferente. Ele havia rodado por quilômetros, mas nenhuma placa familiar. Ao longe, uma placa que ele jurava nunca ter visto antes. As letras brancas, sujas pela chuva, diziam: "Você está indo na direção errada." Algo gelado subiu pela espinha dele, mas ele apenas acelerou. A estrada era solitária e a noite parecia nunca acabar. Mas quando ele olhou novamente para a placa, ela já não estava mais lá. O caminhoneiro olhou para os lados, tentando encontrar algum sinal familiar, alguma pista de que ainda estava na rota certa, mas tudo o que via eram árvores escuras e uma estrada que parecia se esticar infinitamente para o horizonte. Ele apertou o volante com mais força, tentando se concentrar. O rádio ainda emitia uma estática abafada e quando olhou para o GPS, ele estava completamente travado. Nada parecia certo. A estrada se tornava mais estreita, o ar mais denso. Ele tentou virar de volta, mas não havia nenhum ponto de retorno visível. O caminho à frente parecia estar se fechando e ele começou a sentir que talvez não estivesse mais no controle de onde estava indo. Foi quando ele começou a ouvir, primeiro, um leve sussurro, quase imperceptível, vindo do rádio. Gritos, lamentos. Ele olhou rapidamente para o aparelho, mas a estática era a única coisa que respondia. As vozes ficaram mais altas, mais claras, como se estivessem se aproximando. Ele abaixou o volume, mas o som não parou. O medo começou a apertar seu peito enquanto seus olhos se moviam pela estrada. Algo se mexeu na beira da pista. Ele piscou e a sombra desapareceu. Mais à frente, outra figura apareceu, um vulto esbranquiçado, quase etéreo. Ele acelerou, mas a figura sumiu tão rápido quanto surgiu. O desconforto se transformou em pavor. Algo estava ali ao seu redor, mas ele não podia ver o que era. Então o rádio falou, uma voz baixa e sibilante: "Você não deveria estar aqui." A estrada à frente parecia mudar a cada quilômetro. Os mesmos marcos repetiam-se, como se ele estivesse preso em um loop interminável. Ele passava pela mesma árvore, pela mesma placa e, mais uma vez, aquele sinal de desvio com a mesma mensagem borrada. O tempo parecia distorcido, como se a noite nunca fosse acabar. O caminhoneiro olhou para o relógio no painel. As horas não mudavam.
Ele sentiu o estômago embrulhar. O ar estava pesado, quente, como se o mundo estivesse encolhendo ao seu redor. Tentou dar meia volta, mas a estrada não dava sinal de fim. Era como se ele tivesse caído em um pesadelo onde as regras do tempo e espaço não se aplicavam mais. Cada curva parecia uma repetição, e os sinais na estrada não faziam sentido. Ele estava perdido, mas sabia que não estava. Sozinho, algo o observava, esperando. Finalmente ele avistou algo à distância. Uma entrada, um portal, talvez. A placa estava enferrujada, quase apagada, mas ainda legível. Bem-vindo ao fim. O caminhoneiro parou, a respiração presa, o coração batendo rápido. Aquilo não era normal. Ele tentou voltar, mas o caminho atrás de si parecia ter desaparecido. A estrada continuava, mas algo estava diferente. Ele sentiu como se estivesse atravessando uma linha invisível, uma fronteira entre o mundo real e algo que não deveria existir. O céu ficou mais escuro, o ar mais denso, e uma pressão pesada começou a se instalar em seu peito. Ele olhou para os lados, e foi quando percebeu. As árvores estavam secas, como se o tempo tivesse parado ali. O que ele pensava ser uma simples estrada se revelava um portal para algo muito pior, algo que ele não podia mais evitar. Assim que cruzou o portal, o caminhoneiro sentiu um frio cortante. O ar estava espesso, carregado de uma presença densa. Ele tentou acelerar, mas o motor do caminhão simplesmente parou. Um som baixo, quase inaudível, começou a surgir do rádio, como uma risada macabra. Ele olhou para fora, e foi então que as sombras começaram a se formar. Primeiramente, apenas figuras escuras, mas logo os contornos se definiram. Elas estavam à beira da estrada, e ele reconheceu seus próprios erros nelas. Um homem sujo e encurvado representava suas falhas de caráter. Uma mulher de expressão vazia simbolizava suas decisões impulsivas. E então, uma figura monstruosa, sombria, apareceu diante dele, seus olhos flamejantes refletindo os pecados de toda a sua vida. Eles estavam ali, não como simples visões, mas como seres reais, forçando-o a enfrentar tudo o que ele havia evitado por tanto tempo. O caminhoneiro estava cercado, sem saída. As figuras demoníacas se aproximavam e ele podia sentir o peso de cada erro. Ele sabia que estava diante da escolha mais importante de sua vida: continuar enfrentando os demônios de seu passado ou tentar fugir, mesmo sabendo que isso poderia ser impossível. A figura monstruosa à sua frente se aproximou, suas palavras ecoando na mente do caminhoneiro. Você não pode escapar do que fez. Você nunca foi livre. Mas algo dentro dele despertou. A raiva, o arrependimento, o medo, tudo se misturava, até que ele se deu conta de que fugir não o salvaria. Enfrentar a verdade, aceitar suas falhas, era a única maneira de sobreviver. Com um último esforço, ele girou a chave e o motor rugiu. O caminhão disparou em direção ao desconhecido, correndo o risco de atravessar o limiar entre o inferno e a salvação. Ele não sabia quanto tempo havia se passado quando finalmente conseguiu atravessar a linha, deixando o portal para trás. O caminhoneiro olhou pela janela, acreditando que estava livre. As luzes da estrada de volta à realidade brilhavam à distância, um alívio imediato. Mas ao olhar para o retrovisor, uma sombra apareceu, rastejando pela estrada. Sempre a sua. Perseguição. A cada curva, ela estava lá, mais próxima. O caminhoneiro acelerou, tentando se livrar dela, mas o reflexo nunca sumia. A sombra não era apenas um vulto, era uma presença, algo que ele não podia mais negar. O peso de sua culpa e suas falhas o seguiam, mais pesado do que qualquer bagagem. Ele tinha escapado, sim, mas não do que ele realmente temia. Quando ele olhou para a estrada à frente, soube. A sombra o acompanharia por toda a sua vida, para sempre.
Eu nunca soube exatamente o que me levou a aceitar aquela carga. O preço era bom demais para resistir, mas havia algo estranho na forma como o contratante me olhou. Algo não estava certo. Eu deveria ter sentido isso, mas a grana estava curta. E a estrada, bem, a estrada sempre foi minha amiga. O que eu não sabia é que aquela seria a última vez em que eu dirigiria, e você vai entender por quê. Naquela noite, o que parecia ser mais uma viagem tranquila, logo se transformou em algo muito mais sombrio. Algo que eu nunca imaginaria encontrar nas estradas que eu conhecia tão bem. Eu já estava acostumado com as longas noites e os quilômetros que se estendiam sem fim. A vida de caminhoneiro é assim: silêncio, solidão e, claro, o som do motor. Eu transportava tudo, desde móveis até cargas mais estranhas, mas nunca me importei em perguntar o que estava dentro do caminhão. Só precisava rodar, entregar e voltar para casa. Não havia muito mais para mim. Sempre foi assim, até aquela noite. Quando aceitei aquela carga extra, o dinheiro era tentador demais. Eu sabia que minha conta estava perto de zerar, então não pensei duas vezes. O contratante não falou muito, apenas me entregou os documentos e o restante da grana. Nada demais, até eu pegar a estrada. A viagem começou como qualquer outra, mas logo o clima começou a mudar. No começo pensei que era apenas o cansaço, mas as coisas não paravam de acontecer. Ouvia sussurros, baixinho, vindo de dentro da cabine. No início, eu acreditava que fosse o vento, ou talvez algum defeito no motor. Mas à medida que a noite caía, os sussurros ficaram mais claros. Eu podia jurar que as palavras eram nomes. Figuras começaram a aparecer na estrada, à distância, mas desapareciam assim que eu tentava olhar diretamente. Como se estivessem me observando, mas se escondendo quando eu os via. E a pior parte: animais mortos. Eu passava por eles na beira da estrada, sempre mais de um. Nenhum deles tinha sinais de acidente, apenas mortos. A estrada parecia estar me levando para algo que eu não queria ver. Algo estava acontecendo. Foi naquela madrugada que comecei a perder o controle. As visões se intensificaram. Eu já não sabia se estava acordado ou ainda sonhando. Olhava para o espelho retrovisor e via sombras se movendo, figuras distorcidas, mais como fantasmas do que qualquer outra coisa. Cada curva na estrada parecia distorcer a realidade ao meu redor, e até o chão parecia se abrir. Eu não conseguia mais entender o que era real. Por mais que tentasse manter a calma, o medo estava me consumindo. Às vezes, eu ouvia gritos, mas quando olhava para fora não havia ninguém. A estrada estava ficando cada vez mais estranha, e meu caminhão parecia que ele estava indo sozinho, como se me puxasse para um destino que eu não escolhi. Com o terror tomando conta de mim, o pensamento de fugir parecia a única opção. Mas mal sabia eu, a verdade estava prestes a me atingir de uma forma que eu jamais imaginaria. Quando finalmente cheguei ao destino, meu estômago se revirou. O local era isolado, mais sombrio do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. O caminhão parou por conta própria, como se soubesse exatamente onde deveria ir. Eles estavam lá, dentro da carga. Não eram caixas, não eram mercadorias, eram almas. Almas presas, condenadas a vagar em uma prisão dimensional. Eu não entendia direito, mas as vozes, eu finalmente percebi o que eram. Eu estava transportando algo que nunca deveria ter tocado. E naquele momento, percebi que o preço que eu havia pago por aquela carga era muito mais alto do que eu imaginava. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha que destruir a carga, acabar com aquela maldição antes que fosse tarde demais. Com as mãos tremendo, comecei a quebrar a caixa. O que eu não sabia era que, ao fazer isso, eu liberaria as almas presas, as mesmas almas que estavam presas ali por uma razão. Foi como se o ar tivesse se tornado denso, mais pesado. Os gritos começaram. Não eram gritos de dor,
eram gritos de raiva, vingança. Eu corri para fora, mas os espíritos me seguiam, rastejando, flutuando, chegando mais perto. Cada vez mais perto. Não havia escapatória. Eles estavam por toda parte e eu não podia mais fugir. Com o terror me consumindo, percebi que não havia mais caminho de volta. A estrada estava me levando para um destino do qual eu jamais poderia escapar. Eu tentei fugir. Joguei o caminhão na primeira rua, acelerei até o limite, mas as portas estavam trancadas. O motor rugia, mas não havia mais controle. As almas, agora completamente libertas, começaram a cercar o caminhão. Suas figuras sombrias me observando, suas bocas abertas em gritos sem som. Eu estava preso, não podia mais sair. A estrada nunca acabava. O caminhão seguia, guiado por uma força além de mim. Eu estava condenado a transportar aquelas almas para sempre. A cada curva, o pesadelo se repetia. Eu sou agora parte disso, parte da carga. Agora, enquanto a estrada se estende diante de mim, eu sei que jamais poderei voltar atrás. E você? Se algum dia encontrar a estrada à noite, lembre-se do que eu aprendi da maneira mais difícil. Se você algum dia se encontrar na estrada, à noite, sozinho, sem saber o que está transportando, lembre-se, nem toda carga é o que parece. Às vezes, o preço que você paga é mais alto do que imagina. E como eu, você pode se ver preso, conduzindo sua própria maldição para sempre. Eu estava sozinho, como de costume, na estrada. O motor do caminhão, o único som que eu podia ouvir, enquanto o asfalto se estendia para sempre, sem fim. Então, apareceu uma figura, sempre à distância, como se me observasse, mas nunca tão perto. Acelerava, e ela acelerava também. Desacelerava, e lá estava ela, ainda à frente, nunca alcançada. O que estava acontecendo? Eu não sabia, mas sentia que algo estava errado. Eu não sabia o que era, mas o que estava começando a acontecer estava além de qualquer coisa que eu já pudesse imaginar. Eu sou caminhoneiro há anos, a estrada sempre foi minha casa. Durante dias, sou apenas eu, o caminhão e a solidão. É uma vida simples, sem interrupções, sem ninguém para me julgar, sem ninguém para me lembrar do que deixei para trás. Estradas intermináveis, com poucas paradas, algumas cidades pequenas por onde cruzo. Mas nos últimos tempos, algo mudou. Essa figura, ela não é uma ilusão. Não era algo que meu cérebro estivesse inventando. Comecei a vê-la, cada vez, mas sempre à frente. No começo pensei que fosse só uma distração, um reflexo da minha mente cansada. Mas a verdade é que ela estava lá me esperando, sempre à distância, nunca perto, mas sempre visível. Eu tentei ignorar, seguir meu caminho como sempre fiz, mas a sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. O que quer que fosse estava se aproximando. O mais estranho era que, quanto mais eu tentava ignorar, mais a figura parecia insistir. Eu acelerei. Ela acelerou também, sempre à frente, mas nunca me deixando alcançá-la. Eu desacelerei, e ela diminuía a distância da mesma forma. Comecei a questionar minha sanidade. Será que minha mente estava me pregando peças? Mas havia algo mais, algo que eu não podia entender. Comecei a ouvir sussurros. Primeiramente, só um som baixo, distante. Mas logo as palavras ficaram claras. Elas pareciam me chamar, como se soubessem o meu nome, como se falassem diretamente comigo. Fiquei imóvel por um momento. Olhei para o espelho retrovisor, mas não havia nada. Apenas o som das minhas próprias batidas cardíacas, como se estivessem se acelerando com o ritmo do motor. E os sussurros, eles não paravam. Estou esperando por você, era o que diziam. Mas o que isso significava? Eu sabia que algo estava errado, algo que eu não podia ignorar,
A figura estava cada vez mais próxima e a voz cada vez mais clara. Era impossível continuar fugindo. A figura começou a se aproximar mais e mais, até que finalmente a Pintum vi. Não a vi diretamente, mas a senti, como se estivesse dentro do próprio caminhão. Então, a voz não era mais um sussurro, mas uma chamada. Você não vai fugir de mim, ela dizia, e isso fez meu sangue gelar. Eu não sabia de onde vinha, mas parecia que estava dentro de mim, na minha cabeça. A voz estava falando do meu passado, de algo que eu tentei esquecer. Lembra de mim? Perguntou, e eu soube imediatamente quem era. Alguém que eu tinha abandonado, alguém que eu nunca deveria ter deixado para trás. Cada palavra me consumia, me paralisava. Comecei a perceber que a figura não era só uma ilusão, era algo muito mais real do que eu jamais imaginei. Aquela voz, aquele rosto, não podia ser real, mas a dor no peito, a culpa era bem real. E agora, eu sabia que estava indo direto para o centro de um pesadelo que eu mesmo criei. Eu não conseguia mais fugir. A figura estava cada vez mais perto, quase ao alcance das minhas mãos, como se me atraísse para a beira de um precipício. Foi quando tudo ficou claro. A voz não era só de alguém do meu passado, mas de alguém que eu havia abandonado, alguém que eu tinha machucado profundamente. Eu nunca quis admitir, mas a verdade era inegável. Ela estava lá para se vingar. O peso da culpa me esmagou de uma forma tão forte que quase me fez perder o controle do caminhão. E agora, eu sabia. O que estava à minha frente não era só uma perseguição, era um pagamento. Eu já sabia o que precisava fazer. Enfrentar minha culpa, enfrentar aquele espectro. Mas a verdade que eu descobri me aterrorizava ainda mais do que qualquer coisa que pudesse acontecer. Eu parei o caminhão. A figura estava agora diante de mim, clara como o dia. Era a pessoa que eu havia deixado para trás, a pessoa que eu feri, a pessoa que nunca mereceu o que aconteceu. Ela olhou para mim e sua expressão não era de raiva, mas de dor. Então ela disse com uma voz carregada de tristeza: você nunca quis encarar o que fez, nunca quis encarar o fim. E no instante em que essas palavras saíram de sua boca, algo dentro de mim quebrou. Eu percebi que ela não era real. Era a minha culpa, a dor do que eu havia causado, a coisa mais assustadora de todas, a minha própria condenação. Eu já sabia que nada seria o mesmo. A estrada à minha frente não era só um caminho, era a última jornada que eu teria que enfrentar. Eu não conseguia mais continuar, mas também não conseguia voltar. A estrada diante de mim não tinha fim. Eu estava preso, não no caminhão, mas na minha própria culpa, condenado a percorrer um caminho sem retorno. O que vi não era uma figura fantasmagórica, era o fim da estrada que eu nunca quis encarar, e agora não havia mais como escapar.